Amém. Deus seja louvado. Realmente é um grande privilégio estar aqui. E eu posso ver, quando eu olho a vocês, eu vejo alegria, eu vejo rostos sorrindo, e eu sei que você entende que você é a casa do Senhor, e você acabou de ter sido abraçado por Ele, e não, Ele acabou de te abraçar. Isso é um sentimento muito especial. Quando você sair dessa casa hoje, você pode falar a todas as pessoas que o Senhor me abraçou. Amém? Amém? Deus seja louvado. É um privilégio estar aqui nessa manhã, e eu não posso falar que eu estou terminando uma série de mensagens, mas seria mais ou menos isso. Mas nós estamos aprendendo sobre obediência desde janeiro. E hoje, de acordo com o nosso schedule, com a nossa agenda, seria a última mensagem dessa estação, porque nós temos aprendido tantas coisas sobre obediência, e eu tenho certeza que existe muito mais para aprender. E a coisa mais importante que é isso, mais somente que aprender das expectativas que Deus tem para nós através de obediência, mas também aplicarmos isso na nossa vida. Então, se você quiser retornar às mensagens que já foram pregadas, elas estão todas disponíveis no nosso canal no YouTube. Você pode procurar, você pode encontrar, você pode escutar novamente. E nós também temos, você pode escutar a mensagem em inglês, você pode escutar a mensagem em português. Hoje nós temos o Eduardo fazendo a mensagem para português. Deus abençoe a todos vocês. É isso aí. Nós somos parceiros dessa missão no dia de hoje, e eu gostaria de falar sobre obediência, que obediência é melhor que sacrificar. Eu gostaria de usar muito o livro de Samuel. No primeiro Samuel, nós vamos usar muitas referências bíblicas, e eu gostaria, eu sei que alguns de vocês gostam de marcar, de highlight a Bíblia de vocês, e eu te encorajo para que você o faça. Você pode também fazer isso no seu celular, você pode ter, na sua Bíblia, você pode ter a sua Bíblia marcada, para que o Santo Espírito possa te instruir, para que você possa estar marcando. Eu gostaria de ler primeiramente o versículo que está em 1 Samuel, é o final da mensagem, mas eu só quero começar para dar a referência a você. Em 1 Samuel 15, 22 e 23, nos fala da seguinte maneira: o que agrada mais ao Senhor? Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios? Ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor que as ofertas de gordura e de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Conforme eu falei, isso é o final. Para que nós possamos entender por que isso é o final, vamos voltar ao começo da história. E no primeiro livro de Samuel, principalmente quando você vai ao capítulo 8, se você estiver lendo, você verá que o povo de Israel estava pedindo por um rei. Eles estavam procurando, conforme eles olhavam para as outras nações, as nações vizinhas, e falavam: todos têm um rei, nós não temos um rei. E eles começaram a comparar-se com outras nações e falavam: nós também queremos um rei para que ele possa reinar sobre nós. Isso é o capítulo número 8 de 1 Samuel. E o Samuel
profeta, ele ficou muito perturbado com aquele pedido e ele teve uma conversa com Deus. E Deus falando com ele, falando: ok, Samuel, eu escutarei a voz do meu povo e os darei um rei. Então, quando você entra no capítulo 9, nós começamos a ler a história de Saul, o primeiro rei de Israel. E se você esteve aqui e se você lembra a mensagem que o pastor Fábio pregou em fevereiro 11, para aqueles que têm boa memória, bom, eu anotei essa data, e ele falou para nós que Deus nos dando ordem sobre as nossas atitudes. E ele falou no começo do chamado de Saul, e ele nos fala que o pai de Saul tinha algumas mulas e elas se perderam. Então o pai de Saul o manda a buscá-las, porque elas estavam perdidas. Quantos de vocês lembram? Então, que bom. E ele deixou a sua casa e começou a procurar pelas mulas. Mas aquilo que ele não sabia, que ao invés de encontrar as mulas, que ele não encontrou de qualquer maneira, ele estava, ao contrário, desperto a encontrar o seu destino, se tornando o primeiro rei de Israel. Mas conforme ele obedeceu a voz do seu pai, e ele foi atrás de obedecer a ordem do seu pai, ali começou o seu ministério. E quando nós olhamos, vemos que começou muito bem. Nós olhamos para 1 Samuel 9, 15, que o Senhor falou com ele um dia antes de ele ser chamado rei. Nesse tempo, amanhã, eu mandarei um homem da tribo de Benjamim e o unja para que ele possa ser o rei sobre o meu povo. Então eu entendo, baseado nessas palavras, que Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei. Ele não foi votado, não teve uma assembleia e todas as pessoas falaram assim: quem quer ser o rei de Israel? Levante a sua mão. Não, eu quero ser o primeiro rei. Então vamos votar para que outra pessoa seja. Não. Saul foi escolhido por Deus. Deus falou para Samuel: alguém virá até você. Esse é o homem que eu escolhi para ser o rei de Israel. O unja-o, porque ele será o rei sobre o meu povo. Então, é uma maneira muito boa de você começar a sua missão sendo escolhido para Deus. Então, segundo Samuel, no capítulo 10, nós vemos a maneira como aconteceu e a maneira como Deus falou a Samuel. Então, Saul, ele foi ungido por Saul foi ungido por Samuel para ser o primeiro rei. E ser rei, ou ser ungido, é ser consagrado e separado de uma maneira formal, de ser uma referência formal de Deus, que Deus está escolhendo você para que você possa ser o rei. Então, Samuel era o profeta, ele era a maior autoridade de Deus naquele lugar. Então eles viram que Samuel ungiu Saul para esse mandato. E no versículo 6 fala que o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com autoridade e você se tornará uma outra pessoa. O Espírito do Senhor virá sobre você de uma maneira poderosa. Não uma porção pequena, algo muito poderoso, muito poder estava sendo dispensado ao favor dele. E você irá profetizar
Não é algo que todas as pessoas podem fazer. Foi algo muito especial. Somente os profetas poderiam profetizar. Hoje nós temos o Santo Espírito em nossas vidas, e todos que têm o Santo Espírito nas suas vidas pode profetizar, pode ser usado por Deus com esse profeta. Os dons pertencem ao Santo Espírito. Ele pode usar eu e você da maneira que lhe apraz. Então, se Ele quiser usar a sua vida, Ele pode, e a profecia é um desses dons. Então não era da mesma maneira naquela época, era algo muito específico. E no versículo 10, fala que quando eles chegaram em Gibeá, eles viram um grupo de profetas que vinham caminhando até eles. E aí o Espírito do Senhor veio sobre a vida deles, e ele também começou a profetizar. Foi algo muito especial. Quando eu leio isso, falo, meu Deus, que maneira maravilhosa de começar uma missão. Você pode colocar-se nessa posição, ser escolhido por Deus, apontado por Deus, ser ungido para a missão que Deus quer que você alcance. Receber o Santo Espírito de uma maneira que todos podem observar. Meu Deus, o que aconteceu com o pastor Júnior? O Santo Espírito Santo veio sobre a vida dele. Isso é maravilhoso. Uau, Fábio, ele começou a profetizar. O que aconteceu com Fábio? Então essa é uma maneira de ser escolhido por Deus, ser capacitado por Deus para que todos possam ver. E o sol começou dessa maneira. Quando nós somos testados, é quando nós mostramos realmente quem nós somos e quão forte nós somos. E esse teste, ele acontece sempre. Deus testa a nossa fé, Deus testa a nossa obediência, Deus testa se nós temos fé com Ele ou não. Ele nos testa durante toda maneira. Porque isso é um princípio de Deus, que fala que você precisa ser fiel no pequeno para ser posto no mundo. Para que você possa ver sobre coisas ainda maiores. Para que você possa encontrar coisas maiores para passar pelo teste de liderança. Você tem que obedecer os pequenos comandos, e conforme você é obediente, o Senhor começa a liberar e te dar mais e mais, porque você tem provado a sua fidelidade ao Senhor. Então Saul também foi testado, mas conforme ele foi testado, quando a sua prova começou, o verdadeiro coração dele começou a ser demonstrado. Você, conforme a própria palavra falou, você será tornado, você se tornará uma outra pessoa. Mas Deus não estava obrigando com que ele se tornasse aquela pessoa que Deus ele se tornasse. Deus deu opção para ele. Você pode se tornar essa opção. E acontece para mim, para você da mesma maneira. Deus quer que eu e você nos tornemos pessoas melhores, mas Ele espera com que nós venhamos a reagir para que nós devemos viver de acordo com aquilo que o Senhor quer, para que nós possamos ser aquilo que Deus quer. Quando nós vamos para 1 Samuel, no capítulo 13, ele mostra aquilo que Deus havia, algumas provas. Então veja só, ele não era um iniciante mais, ele já estava reinando por um ano. E quando você começa a ler o capítulo 13, que Saul escolheu para si 3 mil homens, pessoas que eram da força especial do exército, e 2.000 permaneceram com eles, e 1.000 ele permitiu que se fosse com Jonatas. 3.000 com ele, 2.000 ficaram, e quando você vai no versículo 3 e 4, nós podemos ler da seguinte maneira: logo após disso, Jonathan atacou e derrotou
o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: ouçam bem, hebreus. E todo Israel ouviu. Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus, e agora eles odiavam os israelitas mais do que nunca. Então os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Existe algo errado aí. I don't know se você pode perceber, mas existe algo errado aí. O primeiro verso fala que Jonathan derrotou os filisteus, não Saul. Jonathan derrotou. E ele foi com 1000 homens para derrotar esse exército em Geba. Mas ele pegou essa vitória de Jonathan e ele declarou e espalhou entre todo Israel que Saul derrotou os filisteus. E aí foi quando ele começou a desviar dos intuitos de Deus. Foi o primeiro erro. Quando você começa a assumir a glória que pertence a outra pessoa para si, não existe algo errado. Jonathan derrotou o exército, mas não ele. Mas ele começou a se orgulhar de si. Eu fiz isso. Isso foi o seu primeiro erro. Ele começou tão bem. E ele começou então a mostrar uma falha no seu caráter. Quando você começa a ler no verso 5, porque por causa dessa batalha, eles ajuntaram milhares de pessoas para lutar contra Israel. Eles tinham mais de 30.000 carruagens de guerra. E eles apenas tinham 3.000. E sem contar os outros soldados. Eles tinham como se fossem tanques de guerra, como se fossem 30.000 tanques. E a palavra do Senhor fala que o exército das forças especiais, eles eram tão poucos que como fossem os grãos de areia os exércitos filisteus eram como se fosse a areia da praia, de tantas pessoas que eles eram. E as pessoas continuaram vindo a lutar contra eles. Eu posso imaginar que as pernas de Saul começaram a tremer, porque eles viram e mandaram por mensagem de texto e mandaram foto. Eles estão vindo, milhares de milhares, e as suas pernas começaram a tremer. Nós podemos entender que pela palavra do Senhor que o Senhor falou assim: espera por 7 dias e nós vamos orar juntos a Deus para pedir a tua bênção. E de alguma maneira, eu não sei, Samuel talvez mandou para ele uma mensagem de texto, mas ele sabia que ele tinha que esperar por pelo menos 7 dias. O problema é que os 7º dias passaram e Samuel não havia chego. E quando olhamos os versos 8 e 9 de 1 Samuel 13, nós lemos: Samuel esperou ali Samuel por 7 dias, conforme Samuel havia instruído, mas ele não chegou. Vendo os soldados desbandavam rapidamente, Samuel ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. Ele viu a situação e a pressão realmente cresceu sobre ele.
os seus exércitos estavam abandonando porque eles estavam com medo, porque eram muitos que vinham contra eles. Sabe de uma coisa? Eu lembro de uma coisa. Eu preciso fazer limpar a minha garagem, eu tenho coisas para fazer, eu preciso sair. Eu preciso comprar algumas coisas, eu preciso fazer alguma coisa. Um por um, eles começaram a sair. E Saul ficou tão preocupado com a situação que ele decidiu por si próprio. Ele falou assim: Samuel não está aqui, eu vou resolver esse problema eu mesmo. Eu mesmo farei a oferta. E o que nós vemos aqui é o seguinte, que quando situações mudam, o nosso coração, ele é revelado. A intenção do nosso coração, ela é revelada. Quando as coisas não começam a ir bem, o nosso coração realmente é revelado. A nossa fé é testada quando as coisas começam a ir dar errada. A nossa fé é testada quando nós deveríamos esperar e o tempo passa e nós não vemos a resposta. Então nós começamos a falar: talvez eu preciso fazer algo, talvez eu prefiro tomar ação com as minhas próprias mãos. Talvez é hora de eu começar a fazer algo diferente. E é por isso que ele usou as circunstâncias para quebrar princípios, porque somente o sacerdote poderia oferecer o seu sacrifício. Ele não poderia fazer aquilo. Ele era o rei, mas ele não era o sacerdote. Ele era supostamente governar sobre o exército, sobre o povo e lidar com problemas políticos, mas a parte religiosa a parte espiritual era a responsabilidade de Samuel. Era a vontade do Samuel. Então, aí quando ele comentou o seu segundo erro, ele usou circunstâncias como uma desculpa para quebrar princípios já estabelecidos por Deus. Você já viu isso acontecendo antes? Você já foi tentado de fazer a mesma coisa? Não. Você entende o que eu estou falando? Você já foi tentado a fazer isso? O que aconteceu? O que aconteceu com você? A pressão, o que aconteceu? Quando nós somos jovens, os nossos amigos nos colocam em baixa pressão para que possamos fazer coisas que nós não queremos fazer ou que nós não deveríamos fazer. Você é o único que não está fazendo. Come on. Você não é o único que está fazendo. Colocam pressão sobre nós. Essas circunstâncias faz com que você quebre princípios. É justamente isso que aconteceu com Saul. E as coisas ficaram piores, porque em 1 Samuel 13, 11 e 12, lemos da seguinte maneira, que quando ele acabou de fazer o sacrifício, Samuel chegou. E parece engraçado, porque naquele momento que ele terminou de fazer algo que ele não era para fazer, quem apareceu? Do nada? Samuel. Aqui, cheguei. Por que ele não apareceu, tipo assim, 30 minutos antes? Isso já aconteceu isso com você? Quando você está fazendo, você não deveria fazer e de repente, eu não quero fazer, e naquele momento chegou, você faz o que estava errado? Ei, o que você está fazendo? Nada, não estou fazendo nada. Você pode imaginar a face de Saul, que ele não podia estar fazendo aquilo. E naquele momento, Deus, recebe o meu sacrifício, está feito aqui e tal. Vamos lá, quando ele acabou, Samuel apareceu. E no verso 11 e no verso de Deus, fala assim, perguntou-lhe Samuel, o que você fez? O que você fez? E Samuel respondeu, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e eu não tinha chegado no prazo estabelecido, quando você não havia falado e os filisteus estavam reunidos em Micás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu nem busquei o Senhor.
Por isso senti-me obrigado a oferecer os holocaustos, eu mesmo. Bom, agora eu estou justificado. Eu dei todas as desculpas, expliquei tudo. E fui, o meu feedback para o Samuel. Mas você devia estar aqui, Samuel. Mas você não chegou. Você é o motivo pelo qual eu tive que fazer isso. E esse é o terceiro erro. Quando você começa a culpar terceiros pelos seus erros. Você sabe que você está errado. Mas ao invés de falar, você está certo. Eu não devia ter feito isso. Eu perdi a minha mente. Eu não sei o que aconteceu. Eu errei, eu cedi para a pressão. Eu não devia ter feito isso. Eu reconheço, foi o meu erro. Como eu posso consertar isso? Como eu posso ser perdoado por isso? Mas ao invés de fazer isso, ele começou a justificar o seu erro culpando outros. E culpou Samuel, e culpou o exército, e culpou os filisteus. Todos estavam responsáveis. Mas ele não foi homem suficiente de assumir o seu erro. Nós temos que assumir os nossos erros. Não existe nenhuma outra maneira de receber perdão a não ser assumir os nossos erros. Quando você se apresenta a Deus e fala, Senhor, perdoa-me, porque eu pequei, mas olha, eu pequei por esse motivo. Deus, eu não queria pecar, mas não era a minha intenção. Mas ela era tão bonita. Ai, meu Deus, eu não pude resistir. Então, por que o Senhor o mandou para mim? E não? Será que nós estamos justificando os nossos erros e não em situações difíceis? Eu estou te falando porque de vez em quando acontece. Esse é o terceiro erro de Saul. Quando nós lemos o versículo 13 e 14, esses versos realmente quebrou o meu coração. Samuel falou assim, você agiu como um tolo. Exclamou Samuel, você agiu como um tolo. Eu sei algumas burrice. Como você agiu de um tolo. Eu não quero usar palavras negativas, mas parece que Samuel estava tão desapontado. Você havia ungido. E não, Saul, ele se esquentou tão desapontado. Você não guardou os mandamentos que o Senhor te Deus lhe deu. Se você tivesse guardado, o Senhor teria estabelecido o seu reinado sobre Israel para sempre. Quando eu leio isso, eu não sei como explicar. Eu sinto algo dentro de mim. Porque você pode imaginar o que ele acabou de perder. Você pode tente imaginar o que ele acabou de perder. Ele começou tão bem, tudo estava indo tão bem. Ele tinha escolhido, tinha sido ungido. Olha o plano que Deus tinha para ele. E agora ele tem que escutar isso. Ei, come on, olha o que você fez. Se você tivesse mantido, guardado o mandamento que Deus lhe deu, estabelecido sobre Israel, você seria o rei. Então Saul seria E nós falamos aqui, Jesus, o filho de Davi, mas deveria ser Jesus, o filho de Saul, e tudo estaria certo, e todos nós saberíamos. E agora no versículo 14, o seu reino não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem a ser líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor.
Ok, eu acredito que isso foi muito difícil para Saul. Talvez ele não entendeu na sua totalidade o erro que ele fez. O tempo passa e não outras lutas e ele continua liderando o povo. Saul reinou sobre Israel durante 40 anos. E aconteceu não foi algo assim tão rápido. Você errou, sai, traz Davi. Foi um processo, as coisas passam. Ele reinou por 40 anos no total. Mas quando nós vamos para o capítulo 50 ou 15, eu acho, nós vemos algo especial, que eles tinham que lutar contra os amalequitas. E eram o inimigo de Israel desde que eles saíram do Egito. Nós temos que ler Êxodo 17, versículo 8. Foi quando logo após o Mar Vermelho, conforme eles começaram a andar para a Terra Prometida, a primeira nação que atacou o povo de Israel foi os amalequitas. E eles representam o inimigo, e nós temos que entender a conotação espiritual. Eles representam o inimigo tentando destruir os planos de Deus, a estragar os planos de Deus. Eles saíram do Egito na sua jornada para a liberdade, e os amalequitas tentaram impedir. Isso acontece com você. Nós sempre estamos marchando para a terra prometida ou para o nosso destino, mas o inimigo continua lutando contra eu e você de toda maneira que ele pode para poder tentar parar você. Então aconteceu isso em Êxodo 17, no versículo 8. Eu não sei se você lembra, mas é quando Moisés permaneceu perante uma montanha e ele manteve a sua mão levantada, e conforme as suas mãos ficavam estendidas, eles ganhavam. Conforme os seus braços se cansavam, e o Israel perdia. E Ur e Arão foram ao lado de Moisés para manter as suas mãos levantadas. E no final dessa batalha veio a vitória contra os amalequitas. E se você olhar em Êxodo 17:14, fala que o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos debaixo dos céus. O Senhor falou isso. Mas quando nós voltamos para Saul, é quase 400 anos depois que esse evento que aconteceu em Êxodo. E agora, Deus dá um novo desafio a Saul. Eu lerei para você o que foi dito para Samuel em 1 Samuel 15. Um dia, ele foi o Senhor que falou para que eu pudesse te ungir como rei do meu povo. Agora, escute essa mensagem que vem do Senhor. Isso é o rei do Senhor, o exército do Senhor falando. Eu tenho decidido para destruir o povo de Amalequita, dos Amalequitas, porque eles destruíram. Vai e destrói toda a família, toda a raiz dos Amalequitas. Essa foi a orientação que ele recebeu do Senhor. E eles representavam o mal que deveria ser completamente removido da terra. Quando nós estamos escutando isso, essa é a mensagem que nós precisamos entender, que Deus não quer que você tenha nada do inimigo na sua vida. Você pode ler as instruções e você pode aplicar para a sua vida. Ei, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração e mova
toda maldade que não é suposto estar na sua vida. Não deixe nada para trás. E eu quero que você esteja limpo, completamente limpo. Essa foi a instrução que Deus deu a Saul. A pergunta é: você está mantendo as coisas na sua vida organizadas, as coisas que Deus já pediu para que você retire na sua vida? Quando você olha para o seu coração, você vê coisas que Deus já falou para você, filho, filha, retire isso. Isso era parte da sua vida antiga, agora você é vida nova. Eu limpei você, eu restaurei você para uma vida nova. Por que você ainda mantém esses sentimentos antigos na sua vida? E não coisas mundanas, coisas diabólicas, hábitos negativos? Olha se existem coisas que têm que ser retiradas. O Senhor pode te ajudar a tirar e retirar isso da sua vida. Eu não quero isso na minha vida mais. No nome de Jesus, eu rejeito isso. Aquilo que seja, não importa. Apenas escute ao Espírito do Senhor. O que aconteceu quando Saul foi para essa batalha? Primeiro, Samuel 15:9. Mas o exército de Saul pouparam Agag e dos melhores das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Algo estava errado com Saul. A mensagem foi muito clara, mas o resultado salvou a vida do rei. E a palavra do Senhor fala que todas as coisas que eram boas, vamos manter isso. Vamos levar isso. Por que não? Olha esse cordeiro muito gordo. Vamos manter. Seria um churrasco muito bom. Vamos levar. Então eles começaram a levar todas as coisas que eles achavam que era bom. Mas o Senhor falou que eles eram para destruir tudo, que Deus não estava interessado naquilo, porque Ele tinha coisas melhores para eles. Você não precisa manter na tua vida nada que pertence ao inimigo. Deus pode te dar coisas melhores, muitos melhores. Não permita nada do inimigo na sua vida. Isso é maravilhoso. O que aconteceu? No próximo dia, Samuel chegou para encontrar com Saul. E quando nós lemos no versículo 13, e quando veio Samuel, homem de Deus, vitória, me dá 5 aqui, ei, você pode ver, Samuel. Nossa, nós fizemos da maneira como o Senhor nos falou para fazer. E o Samuel começou a olhar. Que barulho que é esse que eu estou escutando? Parece que é, cabras que estou escutando. Não, é verdade, você está escutando. Você viu eles, não? Então, nós pegamos apenas o melhor, viu? Que a gente podia deixar eles só lá, né? Imagina, tão bonitas, tão gordas, né? E nós vamos fazer não para fazer um churrasco, mas para fazer um sacrifício para o nosso Deus. É por isso que nós os poupamos. Você pode medir o coração de Saul tentando torcer as coisas ao invés de... Quando nós entramos no versículo 17, eu quero que você olhe, Saul, talvez com o coração duro, quebrado. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Samuel,
Ele realmente amava Saul. Tipo, tem uma passagem que ele fala assim, que depois que ele é rejeitado por Deus, Deus fala para Samuel: ei, não, pare de chorar por ele, e não, pare de interceder por ele, e não, desista, mude, vamos mudar. Eu tenho outra pessoa para que você abençoe, e não, falando sobre Davi. Então eu fico imaginando a dificuldade que foi para Samuel olhar para Saul e ver a maneira como ele estava desperdiçando o seu chamado, que começou tão bem, mas estava indo e não cometendo erros atrás de erros. O verso 17 fala: e Samuel falou para ele: talvez você pense pouco a seu respeito. Não é você o líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu como rei de Israel. Versículo 18. E o Senhor te mandou a uma missão e falou: vá e completamente destrua os pecadores, os amalequitas, até que estejam todos mortos. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você correu para sacar e para fazer aquilo que era maldoso, errado perante os olhos do Senhor? Mas aí ele escutou, ele falou assim: mas para isso, Samuel, eu obedeci. Então eu fiz toda a missão que ele me deu. Eu trouxe o rei Agag, mas eu destruí todo mundo. E aí as minhas tropas, os meus soldados trouxeram o melhor dos cordeiros, dos bodes, do gado, para sacrificar ao Senhor, o nosso Deus, em Gilgal. Mas ele falou assim: você não entendeu. E quando nós falamos com o verso 22 e 23, que era o verso que eu te falei, que era no começo, que agora está no final. Aí Samuel falou assim: o que é mais agradável ao Senhor? O seu holocausto, o seu sacrifício, ou a sua obediência à sua voz? Ouça. A obediência é melhor do que sacrifício. A submissão é melhor que uma oferta de gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou como rei. Alguns meses atrás, eu parei um dia na minha casa. Eu não lembro bem como foi. Eu estava lendo essa passagem sobre a história de Saul. E aí realmente me tocou. Porque agora nós podemos ver e entendemos todos os fatos, entendemos a história de uma maneira mais completa. Nós vemos o que foi no começo, o que era a intenção de Deus. Mas o fato é, eu não vejo de uma maneira muito clara o meu final. Eu não sei o meu final. Eu sei o meu começo. Eu sei as coisas que eu passei. Eu posso ver as coisas que Deus fez e que continua fazendo através da minha vida. Mas eu não sei o meu final. Mas nós estamos numa jornada. E às vezes nós nos colocamos numa maneira confortável. Passamos por subidas e descidas. Hoje eu estou na igreja, hoje eu deixo a igreja. Hoje eu estou orando, hoje não estou orando mais. Hoje eu estou lendo, agora eu parei de ler a Bíblia. Agora eu estou cheio do Santo Espírito e agora estou completamente vazio. Você já pensou, você já viveu dessa maneira? Quando nós vemos isso,
que aquilo que nós entendemos é que Deus quer que nós nos mantenhamos com fé firmes. Ele nunca nos prometeu nos revelar tudo que acontecerá para essa tarde ou para amanhã. As coisas que Ele nos fala, que nós temos certeza que Ele nos ama e que Ele tem cuidado de nós e que Ele tem o melhor para nós e que nós devemos apenas confiar no Senhor. Não permita que nada nesse mundo possa te remover da presença do Senhor. Deus te tem na palma da mão dele. Não pule da mão do Senhor. Ninguém pode te tirar da mão do Senhor. Ninguém pode. Quando nós saímos desse lugar, é a nossa escolha que nos leva a sair das mãos de Deus. Nós somos responsáveis pelas coisas que trazemos para as nossas vidas. Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Se estamos sob pressão ou não, sempre existem a atitude certa e a atitude errada, a direção certa e a direção errada. E Deus está nos falando: aprenda a confiar no meu Espírito, a confiar na minha voz. Fique firme, continue firme. Eu nunca te abandonarei. Porque não só porque as coisas estão difíceis, não importa o exército, quantas pessoas são. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que cuida de você. E isso realmente me tocou. Eu peguei meu grupo de anotações e anotei. Eu falei com o pastor Fábio, eu estava lendo sobre a vida de Saul e o que realmente me choca é que poderia ter sido tudo certo, poderia ter sido tudo maravilhoso, mas deu tudo errado. Foi o erro que Saul errou. A obediência parcial. Não considere. Do not consider that partial obedience disobedience. Ok, que a obediência parcial é desobediência. Às vezes nós fazemos essa escolha. Obediência parcial é desobediência total. Então, eu não sei, eu não acho que eu realmente vou obedecer isso, vou tirar. Não? Da mesma maneira como Saul fez. Você está realmente fazendo aquilo que Deus pediu para que você faça? Responda a si mesmo. Você está fazendo aquilo que Deus te falou para que você faça? Se nós estivéssemos e fôssemos ler o currículo de Saul, a primeiro rei de Israel, um homem escolhido por Deus, ungido para reinar sobre Israel. O Espírito dele veio sobre ele. Ele teve a oportunidade de ser um outro homem. Ele profetizou que não era normal para aquela época. Ele teve a oportunidade de estabelecer o seu nome como descendente de uma linhagem real, como um rei sobre Israel. Mas ele falhou porque ele desobedeceu a Deus. Essa é a história do primeiro rei de Israel. Você sabe como ele morreu? Ele se suicidou, ele se matou numa batalha. Para não ser matado pelo inimigo, ele tirou a sua própria vida, porque baseado no seu próprio orgulho, eu sou muito bom para ser morto para o inimigo. Então ele tirou a sua própria vida. Então foi aquilo que ele fez. Mas nós temos boas notícias. Nós temos boas notícias, boas novas. Porque 1000 anos depois de Saul, um outro rei veio.
E esse rei chegou, e ele também foi escolhido por Deus. Lucas 2:25 fala que tinha um nome chamado Simeão, que era um homem justo, e ele estava no templo, e ele foi instruído pelo Messias, que ele veria o Messias antes de ele morrer. Ele tinha uma profecia sobre a sua vida e ele estava aqui esperando para ver o Messias. E a palavra fala que no mesmo dia que José e Maria levaram Jesus a primeira vez ao templo, de acordo com a lei, Simeão foi falado pelo Espírito Santo para ir lá no mesmo dia. E ele estava lá quando José e Maria chegaram. No versículo, em Lucas 2:29 a 32, ele fala que quando ele pega aquela criança nas suas mãos e fala: soberano Deus, agora podes levar-me em paz o teu servo, conforme prometeste. Eu vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações e ele é a glória do teu povo Israel. Esse último rei também foi chamado, foi consagrado por Deus. Se você lê Atos 10:38, você vê que saberão também que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Esse último rei também foi ungido. Quando você vai a João 1:32 e 34, eu gosto muito desse versículo porque João Batista, ele fala da maneira como ele encontrou a Jesus. Então a revelação, porque eles eram primos, mas quando ele recebeu a revelação que Jesus era o Messias, então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer na forma de uma pomba, permanecendo sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizá-lo com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, este o batizará. Este é o que batizará com o Santo Espírito. E eu vi isso acontecer. E, portanto, dou testemunho que ele é o Filho de Deus. Eu amo essa passagem. Sabe, João Batista, ele não estava muito certo, mas eu o conhecia, nós jogávamos futebol junto. Mas eu tenho uma palavra na minha vida: aquele que me mandou batizar com água, um dia você verá, e o Santo Espírito virá sobre ele, uma forma de pomba. E quando você ver isso, esse é o Messias de Israel. E ele falou, e eu vi isso acontecendo sobre a vida de Jesus. E por esse motivo eu falo que ele é o escolhido de Deus. Da mesma maneira, esse último rei, o Santo Espírito do Senhor veio sobre ele. Você pode ver, e parece que há uma similaridade, mas existe uma grande diferença. Mas não como Saul. Jesus foi obediente até o final. Isso foi uma grande diferença. Nós podemos associar as coisas e não ser escolhidos, ser ungidos, ser cheios, os dois cheios do Espírito Santo, mas ser obediente e desobediente. Filipenses 2:5-8. Vocês conhecem essa palavra, mas fala da seguinte maneira: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e a morte da cruz. O Cordeiro de Deus nos ensinando a ser obediente até o final. Nós estamos na semana do Passover, da Páscoa. Todos no mundo estão lembrando, e não, os cristãos estão lembrando esse sacrifício. Quando Jesus deu a sua vida por nós, Ele foi obediente até o final. E no final, e esse final foi morrer por mim e por você. E graças a Deus que a história não terminou dessa maneira. Depois do terceiro dia, ele levantou, ele foi ressuscitado. Esse último rei reinará para sempre. O seu reinado nunca terminará, como diz a palavra. Esse último rei é aquele que nós adoramos, é aquele que nós falamos sim ao rei. Ele está vivo, ele ressuscitou. Isso é maravilhoso, isso é muito bom saber que o nosso rei nunca erra e que eu posso confiar nele. Quando nós comparamos o primeiro e o último, o primeiro rei, Saul, o povo pediu por um rei. 1 Samuel, capítulo 8. Você sabe o sentido da palavra Saul? Pedido por. Não é interessante? O significado da palavra Saul é aquele que foi pedido. Ele foi o desejo do povo. O povo desejou um rei. Deus então deu a Saul. O seu próprio nome era a própria resposta de Deus ao seu povo. Mas o último rei, Jesus Cristo, significa a salvação de Deus. Um era o desejo do povo, outro é o desejo de Deus, a salvação de Deus. O primeiro rei queria a glória para si. E o último, ele deu ele se desfez da sua glória para ser como homem. Veja a diferença. O primeiro rei, Saul, ele culpou outros para justificar os seus erros. O último rei levou sobre si a culpa dos outros. Ele levou os meus pecados. Ele não rejeitou. Você pode colocar sobre mim. O primeiro rei, porque ele não era obediente a Deus, o reinado foi tirado das suas mãos. O último rei, Jesus, o reino foi dado a ele e ele deu a nós. Você agora faz parte desse reino, porque esse rei, Jesus Cristo, é perfeito, é puro e nunca falha. Deixa eu te falar uma última coisa. Eu não sei se você já notou isso ou não, mas você foi escolhido pela escolha de Deus. Deus te escolheu. Você é escolhido. Você é escolhido. Você é escolhido de Deus. Ele te chama pelo seu nome. Você pode falar isso? Você pode dizer isso? Eu fui escolhido por Deus?
Você precisa levar isso dentro de você. Ele te escolheu para uma missão. Alguns têm uma missão aqui em Miami, em outros países, em outros lugares. Existem algumas missões no supermercado, nas ruas, nos escritórios. Todos nós somos chamados, e não por Deus da mesma maneira. Nós somos todos ungidos. Você foi ungido. Existe uma passagem na Bíblia que fala que existe um momento que todos verão a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E aqueles que servem a Deus são os ungidos. Você tem a marca de Deus em você. Você, não sei se você sabe, mas quando você anda, quando você caminha, quando você anda, você é visto. Você sabe disso? Aonde você vai? Olhos espirituais estão olhando você. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Quando você vem aqui, Ele se alegra. E quando você está saindo, os olhos do inimigo está olhando também sobre você, porque você está fazendo a diferença, porque você resolveu responder ao chamado que Deus tem para a sua vida. Isso é você. Último sábado, quando nós estávamos aqui, eu estava ali em cima fazendo a tradução. E o Santo Espírito começou a falar comigo. Você vê o que eu vejo? Você escuta o que eu escuto? E minha primeira resposta foi não, não. Mas eu entendi que naquela pergunta, eu quero que você veja o que eu vejo. Eu quero que você escute o que eu escuto. O Santo Espírito Santo dentro de você, Ele quer te habilitar para que você possa ver isso. Ele quer que você tenha nessa terra e nessa geração, quando você escuta aquilo que Ele escuta e aquilo que Ele vê, o que Ele vê, então você possa ver o seu chamado e valorizar isso. Você tem a autoridade para representar o reinado de Deus. Nunca esqueça isso. A obediência é melhor que sacrifício. Não é sobre começar certo. Esse é o ponto. Começar bem é fácil, mas é sobre consistência e obediência constante até o final, para terminar bem. Sim? Nós estamos numa jornada. Se você começar bem, continue. Se você está indo bem, continue. Seja fiel até o final. Esse é o nosso desafio. Mateus 24:13 fala: mas aquele que perseverar até o final será salvo. Nós temos que permanecer salvos. Fiéis, perdão. Eu quero orar com você. Se você tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de apresentar perante o Senhor e ser Deus, eu vejo isso e que eu entendo que existem coisas que aconteceram na minha vida que foram erradas. Eu gostaria que você fizesse essa oração. Isso é uma oração pessoal. Eu entendo que se você precisa, que você queria receber uma oração especial, o que você quiser, não tem problema. Vamos nos portar em pé. Like a pastor
pastor, as a pastor in Brazil, you should say like, it looks like we're about to finish. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos fazer oração. Se você quiser vir aqui na frente, você pode vir, não tem problema. Se você quiser ficar no seu lugar, você também pode ficar e começa a orar. Pensa para as mãos do Senhor vir sobre a sua vida e olhar e buscar no seu coração. E não para que você não tenha o mesmo destino que Saul. Deus está te alertando o que está acontecendo hoje para que você possa ter a oportunidade. Você não precisa terminar como Saul. Nós estamos buscando uma batalha. E nós queremos que Ele esteja conosco. E nós queremos estar no reino de Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado porque quando nós escutamos essas histórias, começamos a entender como que a sua vida poderia ser diferente. E como nós acabamos tão tristes nessa história. Mas às vezes nós estamos cometendo os mesmos erros. E nós queremos entender que o seu Santo Espírito está nos alertando para que tenhamos tempo para corrigir aquilo que é necessário. E para que nós não possamos, ó Pai, mais cometer isso e possamos arrumar isso, Pai. Esse é o dia para que eu possa abrir o meu coração, Pai, e pedir por perdão. Que se eu tentei trazer glória para mim mesmo, ao invés de levar a glória a Ti, Pai. Remova, Senhor, o senso de orgulho, para que eu possa ser humilde, Pai, e a Ti agradecer e Te louvar com tudo aquilo que eu tenho na minha vida. Pai, me perdoe se eu estou culpando outros pelos meus erros e tentando justificar, quebrar princípios de acordo com as circunstâncias. Me perdoe por isso, Pai. Senhor, permita-me que eu seja obediente a Ti, completamente obediente, ó Pai, à Sua palavra, Pai, em todas as coisas, em todos os detalhes, não somente aos detalhes que venham a me agradar, mas que possa tirar aquelas coisas que me separam de Ti, me ensinando sobre certo e errado, e que eu possa ver aquilo que o Senhor possa ver, aquilo que o Senhor escute, para que eu possa ser fiel a Ti, Senhor. Todos os dias, todos os momentos da minha vida. Permita, Senhor, não somente para começar bem, permita que eu possa ser fiel a Ti, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Não importa a pressão, não importa como horrível esse mundo possa estar e as coisas ao meu redor mude. Ajude-me a permanecer fiel a Ti. Eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu agradeço que o Senhor está, Pai. Nunca mente que o Senhor tem o melhor para mim, para a minha família. E eu aceito viver os propósitos que o Senhor tem para mim. Eu posso receber todas as coisas que o Senhor já tem para mim em separada para mim, Pai. Ó Senhor, não permita-me, Senhor, a me perder nas coisas, ó Pai, no meu próprio pensamento, no meu orgulho, Pai. Pai, naquilo que eu penso, Senhor, ó Senhor, em nome de Jesus. Que possamos escutar aquilo, Pai, e estar completamente, ó Pai, entregues a Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoe o seu povo, Pai. Que a presença do Senhor continue, ó Pai. Eu peço que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, todos os dias, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus e o poder do Santo Espírito e que o amor de Deus, ó Pai, esteja com todos nós aqui, conforme nós vamos às nossas casas, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a ser fiel a Ti, Pai, e na Sua presença. Eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E a Jesus, ao nosso Rei, nós que dizemos sim, sim, sim. Hosana, Hosana. Nós estamos esperando que o Senhor volte, Pai. Estamos esperando que o Senhor possa estar conosco, Pai, para a eternidade, Senhor. Nós estamos esperando por Ti, Senhor, o nosso Rei. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque o Senhor morreu por nós, ó Pai. Nós celebramos a Sua vida, porque o Senhor é o motivo, Senhor. E o Senhor está vivo, ó Pai. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai.
Amém, amém, amém. God bless you. Deus te abençoe.